O Departamento do Tesouro de Scott Bessent e o Departamento de Estado de Marco Rubio no governo americano impuseram hoje novas sanções como parte de uma campanha contra o que é chamado de terrorismo violento de extrema esquerda. As sanções incidem sobre uma organização italiana chamada Autistici Inventati. Aqui a gente tem o press release, a nota imprensa que foi divulgada pelo Departamento de Estado. Aqui tem parte dela, eu vou ler mais alguns trechos além dos que estão aqui, porque eles substanciam a discussão a respeito do assunto. Vamos lá, podemos até colocar inteira na tela, Daniel, por favor. Hoje o Departamento de Estado, em parceria com o Departamento do Tesouro, está anunciando a designação da Autistici Inventati como organização terrorista global especialmente designada. A Autistici Inventati, também conhecida como A/I Collective, ou coletivo AI, é um grupo extremista com sede na Itália que constrói e opera infraestrutura digital para células antifa violentas e outros militantes de extrema esquerda em todo o mundo. O quadro de hackers radicais e desenvolvedores de tecnologia fornece um espectro completo de serviços, bate-papos, e-mails criptografados, hospedagem na web, videoconferência e streamings seguros, escudos de anonimato e um conjunto de outras ferramentas tecnológicas para marxistas, anarquistas e outros grupos extremistas de esquerda nos Estados Unidos, Europa e em outros lugares. Pode voltar para mim. O release é longo, mas tem mais alguns trechos dele que vale a pena a gente destacar. Isso foi divulgado junto com uma lista de atentados realizados em conexão ou utilizando serviços digitais desse grupo, então, o Autistici Inventati, da Itália, e se lista aqui interrupções e sabotagem em um oleoduto em março de 2026, afetando Áustria, Alemanha e República Tcheca. Aí, até de forma mais grave, fala-se sobre blogs e iniciativas online que chegaram a convocar atos em simpatia à Frente Revolucionária da Federação Anarquista Informal, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, agora uma das facções que disputa poder dentro do Irã em meio à guerra com os Estados Unidos, e aí a Hamas, Hezbollah no Oriente Médio, mas traz para a América do Sul, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, Novo Exército Popular, voltando para o Oriente Médio, Frente Popular para a Libertação da Palestina, Jihad Islâmica, entre outras. Todas então tiveram atos sendo convocados utilizando serviços hospedados por essa organização agora designada como terrorista pelos Estados Unidos. Acrescentando a isso, a gente pode passar pelo release do Departamento do Tesouro, porque foram sanções emitidas duplamente. Por um lado, pelo Departamento de Estado, que é equivalente ao Itamaraty nos Estados Unidos, é o Ministério das Relações Exteriores do país, e por outro lado, pelo Departamento do Tesouro, equivalente ao Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, sei lá, mas lidando especificamente com o OFAC, Office of Foreign Asset Control, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiro, o mesmo tão citado no Brasil quando da época da imposição de sanções sob a Lei Magnitsky a Moraes, que é de fato quem fiscaliza sanções dentro do governo americano. E aí, no release do Departamento do Tesouro, falando sobre o OFAC, sobre o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, se lista mais alguns grupos em especial. A Palestine Action, organização sediada no Reino Unido, também ligada então aos serviços fornecidos pela empresa italiana, Autistici Inventati, empresa não, o grupo italiano, e aí também fala sobre o grupo transnacional Mazar Badil, que opera como parte da Frente Popular para a Libertação da Palestina. De forma interessante, essas sanções agora impostas que dão restrições financeiras e outras a esses grupos, afinal de contas, uma sanção como terrorista acaba por fazer com que apoio material a essas organizações seja um crime federal nos Estados Unidos. Bem, isso abre também o escopo para sanções secundárias, quer dizer, se você está cooperando com essa organização, você poderia também ser envolvido em algum tipo de sanção. E de forma interessante, eles fazem um domínio chamado NoBlogs, fornecem serviços digitais utilizados por uma ampla gama de organizações militantes à esquerda no Brasil. Isso é uma coisa que até me surpreendeu conforme a gente fazia apuração para trazer a informação agora aqui à tona, mas a primeira coisa que você pensa quando vem uma sanção como essa, ainda mais em meio à crise diplomática que há entre os dois países, é como isso pode também vir a afetar organizações brasileiras. Então, pelo menos 6 blogs foram encontrados pela nossa apuração, mas claro, é possível que haja mais, mas no mínimo 6, utilizando isso como um registro. Ainda que pequenos e de menor relevância em termos nacionais, fica aberto aí esse tipo de risco. Para entender melhor os serviços que essa organização fornece, aqui ao lado, isso foi retirado do próprio site deles, onde eles falam sobre os serviços que oferecem de hospedagem e o domínio NoBlogs. Aí está então o que se diz no próprio site da Autistici Inventati.
Para ser hospedado em nossos servidores, você precisa compartilhar nossos princípios de antifascismo, antirracismo, antissexismo, anti-homofobia, antitransfobia e antimilitarismo. Seus projetos também devem ser baseados na mesma natureza não comercial que mantém nosso projeto vivo e no desejo de compartilhar e experimentar relacionamentos e lutas, com toda a paciência necessária. Pelo linguajar, se vê uma inclinação política, o tipo de código de fala, o tipo de expressão que comumente apela para uma facção específica do espectro político. E por aí se entende também o que na prática isso significa. Aliando essa linguagem com as sanções designadas na prática, o que se vê é que quem compactuaria com esses mesmos valores estaria ligado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, a Frente para a Libertação da Palestina e a interrupção de serviços digitais e serviços de outra sorte para oleodutos que impactavam grandes potências europeias. À luz disso, eu quero pegar esse gancho para que ele possa ser entendido à luz da estratégia mais ampla dos Estados Unidos. Porque que essa organização tenha sido alvejada é um fato, mas que isso se encaixa em uma estrutura maior é algo que dá perspectiva para o público para entender a forma como o governo Trump tem se comportado. E reverte radicalmente a lógica como o governo americano pensa em terrorismo. Muito a partir também da morte do ativista conservador Charlie Kirk, se passa a designar ativismo político de extrema esquerda ou violência política de extrema esquerda como terrorismo equiparável a onda de violência islâmica vista nos Estados Unidos anteriormente. Aqui a gente tem um trecho do Marco Rubio, secretário de Estado, falando há cerca de um mês, quando começou a anunciar essa designação a organizações à esquerda do espectro político que agissem com violência. Vamos lá. Left. Even today, the very idea that far-left terrorism could be a serious threat is treated as a right-wing fever dream, or worse, as a dangerous fascist conspiracy. It's treated this way by many in the press, by many in academia and our universities, and by many of our legacy institutions. You will no doubt see the dogma rear its head in the coverage of this very conference. In spite of the clear and the undeniable reality, in spite of the objective numbers and statistics, in spite of the fact that in this room today, there are representatives from across the political spectrum, we will hear this kind of organized violence and terror will be dismissed. It will be dismissed as a partisan fiction. Ali então Marco Rubio falando, não sozinho, mas a chefes de Estado sobre essa iniciativa há cerca de um mês atrás. Aqui, depois isso se reflete na estratégia de contra-terrorismo dos Estados Unidos. A gente consistentemente fala sobre como a estratégia de segurança nacional foi uma que condensou num documento a postura para alguns assuntos da geopolítica, desde como lidar com China até como lidar com a América Latina. Quando a gente traz isso à tona para o contra-terrorismo, também existe um documento norteador, é esse aqui do meu lado, a estratégia dos Estados Unidos para contra-terrorismo. E aí, eu quero destacar um trecho que nem eu falei, condensa aquilo que é dito no discurso em documentação oficial da Casa Branca. Aspas. Enfrentamos novas categorias e combinações de atores violentos que tornam insuficientes ou obsoletas as formas estabelecidas de contra-terrorismo. Deparamos-nos com uma multiplicidade de ameaças letais provenientes de grupos terroristas e atores não estatais, frequentemente apoiados em segredo por governos que desejam nos enfraquecer. Atualmente enfrentamos 3 tipos principais de grupos terroristas: narcoterroristas e gangues tradicionais, terroristas islâmicos de longa data, extremistas violentos de esquerda, incluindo anarquistas e antifascistas. Aí está então, e claro que, à luz do que aconteceu com Charlie Kirk, que foi uma parte crítica da campanha de Trump, raramente um republicano tem tantos votos com o eleitorado jovem quanto Charlie Kirk pôde trazer para Donald Trump. A viralização de Trump no TikTok, a sua presença em podcasts, tudo isso faz parte de uma construção que não pode ser desassociada de Charlie Kirk e da sua Turning Point USA, o que também inspira muito a administração em termos de discutir esse assunto. Indo da notícia para análise, trazendo outro ponto que também é interessante, é de que Trump falava sobre como isso era uma promessa de campanha. Ele falava que, para o homem esquecido, o cidadão marginalizado, aquele que via a sua preferência política ser estigmatizada, enquanto violência de outro lado do espectro era ignorada, Trump falava, sou vossa retribuição. E vem com uma promessa, até vingativa, de lidar com isso e reverter a lógica do establishment nos Estados Unidos. Agora, com essa designação, por um lado, se entende que o governo americano aborda uma ameaça real, uma organização que participou de atentados que foram sérios, envolveram, por exemplo, estagnação de oleodutos na Europa. E, de fato, fornecem também um serviço online que permite que organizações terroristas convoquem atos. Se listou aí, para citar uma,
né? Ou pelo menos 3, Hezbollah, Hamas e Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Mas, por outro lado, também cumpre uma promessa de campanha de tirar o estigma de parte dos valores de grandes seções do público americano.